Ora então entramos na rúbrica Púlpito Mundial. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 11 do primeiro livro das Sagradas Escrituras, portanto Gênesis 11, e gostaria que me acompanhassem na leitura a partir do verso 27. Diz assim a palavra: E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, e a Naor, e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Arã. Amém. No nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço pela revelação trazida pela tua santa e bendita palavra. Que todos os corações de todos aqueles que estão escutando possam ser abertos agora. O Espírito, regado pelo poder da unção e pela presença do Espírito, vê todas as barreiras caírem por terra e todas as incompreensões serem trocadas por revelação do alto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o título da nossa mensagem de hoje é Sai de Arã. E vamos ter como centro desta história e deste relato bíblico de Gênesis, capítulo 11, uma família que tem o seu elemento mais conhecido, que se chamou Abraão. Abraão, o pai da fé. Mas como tudo na vida, tudo tem a sua evolução. Algumas vezes eu tenho perguntado para Deus, até que Deus me deu esta mensagem: porquê é que tanta gente falha? Porquê é que tantos cristãos parecem viver num estado permanente de insuficiência? Então Deus, Ele mostrou-me. E mostrou-me e provou-me, digamos, ou abriu os meus olhos, revelou-me que o problema nem está na origem, nem no futuro. Ou seja, quer dizer que quando Deus falou com cada um de nós, e quando fala com cada um de nós, Ele já nos tirou da origem e Ele nos indica o futuro. O futuro então não está mais, o problema não está mais na origem, nem no futuro. Porque aquilo que Deus, ou para onde Deus nos manda, que é o futuro, também não é esse o problema. Então Deus mostrou-me que o problema não está nem na origem, nem no futuro. Mas que o problema poderá estar e poderá ser despoletado entre a origem e o futuro. Ou seja, o trajeto. Tera, pai de Abraão, que era um industrial, digamos assim, de figuras para serviço religioso, de bonecos para serviço religioso,
Um dia ele teve um desejo no seu coração. Eu acredito que foi um desejo colocado por Deus. Eu acredito que a relação de Deus com aquela família já vinha de algum tempo. E ele teve esse sonho, esse objetivo de vida de sair de Ur dos Caldeus para ir até Canaã. Com certeza, com o ramo de atividade que Tera e sua família desenvolviam, que era uma família benquista, bem vista, e que era uma família desejada em Ur dos Caldeus. Isto por um lado. Por outro lado, era também a sua atividade fruto ou que geraria uma elevada renda. E aí estava agora Tera com uma ideia. Sair de Ur dos Caldeus. Ora, isto pareceria contra todo o estado de coisas absolutamente imaturo e estranho. Era ali que estava a sua fonte de riqueza, era ali que estava todo o seu meio social, era ali que estava todo o seu apoio e reconhecimento no meio da sociedade de Ur dos Caldeus. Mas ele dizia, não, eu não quero mais viver aqui, não quero mais trabalhar aqui e vou para Canaã. Canaã, conforme sabem, significa terra da promessa. Ora, até aqui, embora com algumas coisas incompreensíveis, há quem diga que ele queria apenas desenvolver o seu negócio, agora saindo de Ur dos Caldeus e indo até Canaã. Tudo é possível. Mas o que importa é que ele precisou de mudar de estrutura. Começou por desmontar toda a sua estrutura social, mudar e, claro, transportar tudo aquilo que tinha, os seus animais, os seus funcionários, quem sabe vender parte dos seus bens. Ora, aí estava a sua origem, e estava ele desmontando agora as suas tendas. Ora, sabemos que quem não tem casa é a mesma coisa que não ter nada. Mas ele desmontava agora e ele falava com sua esposa, ele falava com seus filhos, dando-lhe conta de qual era agora o seu desejo. O seu desejo era ir até Canaã. E se assim pensou, melhor o fez ainda. Ele foi e meteu os pés a caminho. Com toda a sua família, os seus animais. Posso imaginar os animais carregados com todas aquelas tralhas, todos aqueles instrumentos, tudo. E quem sabe até com parte da produção da sua indústria. Imagens de escultura, imagens de adoração a outros deuses. E meteu-se a caminho e foram todos a caminho. Foram todos caminhando. Rumo a Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou, sim vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E leiam eles então rumo a Canaã, pés no caminho, pés à estrada, conforme costuma dizer, caminhando agora rumo a Canaã. Rumo ao sonho, rumo ao pensamento. Mas agora surgia que, no meio, eles adentraram numa terra chamada Harã.
Ao mesmo tempo, também acredito que também outra coisa que ajudou a despoletar a vontade de sair de Ur dos Caldeus foi precisamente a morte de um dos seus filhos. E é curioso que o nome da cidade era também o nome do seu filho. Chegando àquela cidade, acredito que alguma recordação bateu forte no seu coração, que fez despoletar alguma ferida interior. Há quem conte na história tradicional, universal, que a morte do seu filho, ela se deu numa saída, possivelmente a negócios, não sei, a Bíblia não declara, de Tera, e que Abraão teria lançado fogo na casa onde estavam armazenados, num dos armazéns das imagens, e que depois, tentando apagar essas imagens, esse fogo, que terá provocado a morte desse irmão de Abraão, chamado Arã. Então, conforme diz o verso 28, nós vamos colocar aqui os nossos olhos. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Repare como é reforçada uma ideia. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo. Quer dizer que alguma coisa tinha acontecido que era uma coisa contra a natura, não era natural. E o que é que não era natural? Um pai enterrar o filho. Arã tinha morrido e isso era contra a natura. Agora, eles vão a caminho de Canaã, encontram Arã e diz a palavra do Senhor que e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã e vieram até Arã e habitaram ali. Habitaram. Quer dizer, Arã foi lugar de habitação. Eles montaram toda a sua estrutura de vida a habitar. Montaram toda a sua estrutura de vida onde? Em Canaã? Não. Em Arã. Quer dizer que reconstruíram, que remontaram todas as tendas. Tendas fala de estrutura de vida. Casa. Habitação. E ali ficaram por anos. Porque diz a palavra de Deus, e foram os dias de Tera há 205 anos, e morreu Tera em Arã. Ele ficou, de facto, confuso, fazendo jus ao nome. O nome Tera significa confuso ou confusão. Ele entrando em Arã, ele se estabeleceu ali. Ele confundiu um lugar de passagem aliás, com o lugar de futuro. Terra da promessa, Canaã. Então, quer dizer que Arã, ela poderia de facto ter sido um lugar de refrigério. Tomar uma água, refrescar-se com um banho, alimentar os animais, descansar, mas tornou-se não num lugar de passagem, mas num lugar de habitação. Mas eles tinham saído de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, não para ficar em Arã, não para desistir da caminhada. A dor muitas vezes limita a caminhada. A recordação dolorosa
limita o sonho. Toda com relação ao objetivo que está lá mais na frente, ao futuro. É como alguns de nós, até ministros de Deus, que temos um filho morto, filhos espirituais que morreram no acidente, filhos espirituais que ficaram pelo caminho, e já nada há que possamos fazer. Podemos passar por Harã, mas não ficar em Harã. Nosso lugar, teu lugar, que tens um sonho, um objetivo, não é sair pelos atalhos da vida, pelos atalhos do ministério, mas é prosseguir a caminhada. Podemos sair para áreas de descanso, de refrigério, de retomada de força, de reorganização de forças, reorganização de estratégia de vida, de ministério, de chamada. Mas não podemos de maneira alguma ficar no lugar para onde Deus não nos chamou. Ele chamou-nos para a terra da promessa. Talvez a Tera tivesse pensado, mas Canaã, será que ainda está cheia de gigantes? Será que está ocupada por gigantes? Por esse povo sobremodo grande e numeroso? E tenha pensado no seu próprio conforto, mas quero aqui dizer conforto aparente. E começou pensando e descansando. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou ficar por Harã. Não é o sonho completo, é meio sonho. Mas eu quero dizer, ou é feliz ou é infeliz. Ou cumpre ou não cumpre. Ou vai até ao fim ou não vai. Não há meia concretização. Ou concretiza ou não concretiza. Não há meio sonho. Um sonho concretizado pela metade não está concretizado. Um objetivo concretizado pela metade não está completo. Então, saia de Harã. O seu lugar não é Harã. Não habite em Harã. O seu lugar é Canaã, terra da promessa. E o seu Canaã é aquilo que Deus falou para a sua vida. O seu Canaã é aquilo que Deus falou para a sua família. O seu Canaã é aquilo que Deus falou para o seu ministério, para a sua empresa, para a sua organização. Não é Harã. Harã não se pode transformar num lugar de habitação. Conforme diz lá a palavra, o verso 32, e foram os dias de Tera 205 anos, e morreu. Tera, em Harã. Sem quê? Sem ver Canaã. Sem viver o momento do gozo da conquista. Talvez a dor, o sofrimento da batalha, a expectativa da batalha. Saia de Harã. Não deixe que Harã amarre os seus pés. Não estabeleça a sua vida no lugar errado. Harã era apenas um ponto de passagem. Ponto de passagem não é tempo, não é ponto de habitação. Pode ser lugar de refrigério, pode ser lugar de aprendizagem, pode ser lugar de restabelecimento.
mas não é nunca lugar de felicidade. A terra da promessa é lugar da felicidade. A palavra de Deus, ela nos mostra que depois de Tera ter morrido, que o Senhor vai a Abraão e diz-lhe: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Chamado para abençoar, Deus precisou levantar uma nova geração. Sempre que Deus levanta uma nova geração, é porque a anterior falhou. Tera falhou, Deus levantou Abraão. Então, não queira que Deus levante uma nova geração a seguir à sua, mas que a geração a seguir à sua, que fala dos seus filhos, que fala dos seus netos, bisnetos, trisnetos, por aí fora, que seja a continuação da sua geração. Não que Deus precise de levantar uma nova geração, porque a anterior falhou. A geração de Tera falhou em todos os aspectos. Mas a geração de Abraão tem chegado até aos dias de hoje. A geração da fé, a geração da conquista, a geração da vitória sobre os obstáculos, a geração da estratégia, do falar, do saber, da convicção, de saber que é nosso antes de sentirmos ou vermos. Saia de Abraão. Saia de Harã. Coloque os seus pés ao caminho. O problema não está na origem. Tire os seus olhos da sua história passada. O problema também não está no futuro, porque Deus já falou o que é que vai ser o seu futuro. O problema está da maneira, da atitude, da forma em como assalta a caminhada, o trajeto. Se tiver que mudar de estratégia, mude. Se tiver que mudar de animais de carga, mude. Só não fique preso à história passada. Só não fique preso a Harã e em Harã e atraído por aquilo que ela pode dar momentaneamente. Continue caminhando. Continue prosseguindo. Continue indo. Saia dos portões de Harã e adentre a estrada que o leva até Canaã. Jesus disse: eu sou o caminho. Caminhe com e por Jesus. E você chegará à terra que mana leite e mel, cujo nome é Canaã, terra da promessa. Aqui ministrou para si o apóstolo José e para si eu libero bênção sobre bênção, vida sobre vida, fé sobre fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ordeno, em nome de Jesus, que tenhas a força e a ousadia de sair de Harã e dirigir-te a Canaã, a terra da tua promessa.
em nome do Senhor Jesus Cristo.